todos, meus amigos. Rapaz, meus irmãos, estou aqui meditando um pouco, sabe? Lembra daquela passagem, meus irmãos, quando Paulo estava indo a Damasco, sabe? No caminho ele viu uma luz tão forte, sabe? Parecia um sol, sabe? Era o grande sol espiritual, o eterno sol de nosso espírito, que é Cristo Jesus, sabe? A luz do Mestre o cegou, sabe? Deixou ele. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos andando tão agarrado às coisas dessas material, sabe? As coisas deste reino, sabe? É como se nós estivéssemos presos dentro da caverna, sabe? Ali são projetados figuras nos iludindo, acreditamos que naquela ilusão, que a vida é verdadeira, é dentro da caverna, sabe? Aquela monte de imagem, aquelas coisas passando pra gente, e de repente, sabe? Nós encontramos o Mestre, sabe? A luz do Mestre. A luz do Mestre vem até nós, sabe? Aí percebemos, meus irmãos, que a vida verdadeira não é aquela, sabe? Percebemos que naquela caverna, naquela sombra, aquele reino, sabe? É apenas sombra, sabe? Da verdadeira vida, sabe? Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos tão agarrados a essa caverna, sabe? Tão agarrados nesses sentimentos, valorizando coisas tão pequenas dentro da caverna, coisas tão pequenas aqui na terra, meus irmãos, que esquecemos do Mestre, sabe? Só que agora ele nos chama, meus irmãos. Venham para fora da caverna. Venham ver a minha luz, a minha glória. Sinta o meu amor. Sinta a minha paz. Sinta a minha bondade. O Mestre te chama, meus irmãos. O Mestre vos chama. Sinta, meus irmãos, a voz do Mestre falar aos nossos corações, sabe? Amai-vos. Ajudai-vos uns aos outros. Amai-vos, meus irmãos. Estendei a mão uns aos outros. Cristo nos chama, meus irmãos. Cristo nos chama. Precisamos a cada dia, meus irmãos, a lutar, sabe? A nos esforçar, assim como Paulo fez, sabe? Quando Paulo ficou cego, meus irmãos, ali, sabe? Aquelas escamas em sua vista, ele precisou se esforçar para chegar à próxima cidade para que Ananias pudesse curá-lo, sabe? Nós precisamos a cada dia, meus irmãos, a nos esforçar cada vez mais, sabe? Para que tiremos essas escamas presas em nossas vistas, sabe? Mas para que essas escamas saiam de nossas vistas, meus irmãos? Para que haja mudança de nossa maneira de ser, de agir, de pensar? Nós precisamos ter, meus irmãos, o primeiro ensinamento do Mestre, sabe? O primeiro ensinamento do Mestre quando veio a essa terra, sabe? Na manjedoura, meus irmãos, assim como no sermão profético, sabe? A humildade, meus irmãos. A humildade e a simplicidade que foi esquecida muito em nosso meio. Precisamos ter humildade, meus irmãos, para que possamos olhar para dentro de nós, enxergar as sombras, essas escamas que nos cegam, sabe? Que nos deixam cada vez mais presos a essas coisas deste reino material, sabe? Chegou a hora de olhar para o alto, meus irmãos. A hora de enxergar a lei, sabe? A hora de tirar essas escamas de nossas vistas, sabe? E contemplar a beleza de nosso Pai, sabe? Cristo vos chama, meus irmãos. Levantai-vos, caminhai-vos. Precisamos, meus irmãos, Cristo é o caminho que nos leva até a Deus, sabe? Nós precisamos nos esforçar, nós precisamos caminhar, meus irmãos. Há necessidade que você estude, que você medite, sabe? Que você creia, sabe? Há necessidade, meus irmãos, que você estenda a mão ao teu próximo, sabe? Tirar todo esse egoísmo dentro de nós, sabe? Cristo nos chama, meus irmãos, assim como Ele é um com o Pai. Ele quer que todos nós sejamos um com Ele, sabe? Unidade, meus irmãos. Precisamos unir e amor ao Mestre, sabe? Cada vez mais subindo, meus irmãos, na ascensão espiritual, sabe? Mais fechado nós vamos ficando, mais unido nós vamos ficando, sabe? Percebemos que somos uma grande família, sabe? Tá. Pense nisso, meus amigos. Cristo vos chama. Tá. Que a paz divina, o Mestre, esteja em vossos corações, meus irmãos. Beijo no coração de todos, a paz. Fique com